Sabe aquela sensação de que o tempo está voando e aqueles grandes planos, aquelas grandes metas, continuam só no papel? A gente se esforça, corre, mas a mudança de verdade parece que nunca chega. Pois é, hoje a gente vai desmontar essa frustração. Vamos entender por que as maiores transformações da nossa vida não vêm de grandes revoluções, mas sim de pequenas, quase invisíveis mudanças diárias. A gente vai mergulhar fundo na ideia central de hábitos atômicos, do James Clear. E essa nossa análise não começa com a teoria, não. Começa com um momento de quase tragédia. Essas palavras são do próprio autor, James Clear, descrevendo o acidente que mudou completamente a vida dele. Foi no último dia do segundo ano do ensino médio, quando um taco de beisebol solto simplesmente voou na direção dele. Imagina a cena. Crânio fraturado em vários lugares, coma induzido. O caminho de volta foi assim longo e muito doloroso. Ele teve que reaprender coisas básicas. E quando tentou voltar para o beisebol, o esporte que ele amava, ele foi cortado do time da faculdade. Foi justamente aí, nesse processo de reconstrução lenta, metódica, focando em coisas como dormir bem toda noite, manter o quarto arrumado, que ele descobriu o poder que não está nos grandes saltos, mas sim nos minúsculos hábitos de cada dia. E essa descoberta pessoal dele nos leva direto para o coração do livro, o incrível e surpreendente poder de 1%. É uma ideia que, quando a gente ouve pela primeira vez, parece simples demais para ser verdade, mas que, na verdade, esconde uma força exponencial. A pergunta parece quase boba, né? Afinal, o que é 1%? É uma melhora tão pequena que a gente mal percebe no dia a dia. Mas é exatamente aí que a mágica acontece. É como se fossem os juros compostos do autoaperfeiçoamento, agindo de forma silenciosa, mas implacável. E aqui está o resultado. É de cair o queixo. Melhorar 1% todo santo dia durante um ano não te torna 365% melhor. O resultado real é que nos tornamos 37 vezes melhores. É um tipo de crescimento que nosso cérebro tem dificuldade para processar, porque a gente está acostumado a pensar de forma linear, reta. O contraste aqui nesse slide é impressionante, porque esse mesmo poder que joga a gente lá para cima também pode nos levar para o fundo do poço. Pequenos deslizes diários, sabe? Uma escolha ruim aqui, outra ali. Isso se acumula e leva a um declínio quase total. No fim das contas, a direção é muito mais importante do que a velocidade. E essa citação de Jacob Riis é feita para ilustrar um ponto fundamental. O progresso nem sempre é visível. Muitas vezes a gente rala dia após dia e parece que nada acontece. É o que o livro chama de platô do potencial latente. Mas cada martelada, cada 1% de melhoria está acumulando pressão. E aí, um belo dia, a rocha se parte. A mudança acontece e parece que foi de repente, mas na verdade é o resultado de todo o trabalho que veio antes. Agora a gente vai para uma das viradas de chave mais profundas do livro. A ideia de que focar só em resultados, nas famosas metas, pode ser, na verdade, um obstáculo para o nosso progresso a longo prazo. Parece estranho, né? Mas vamos entender. Então, qual é a diferença? Bom, metas são o destino, tipo vencer um campeonato ou escrever um livro. Já os sistemas são o caminho, a rotina de treinos diários ou o hábito de escrever uma página por dia. Pensa bem, vencedores e perdedores muitas vezes têm exatamente as mesmas metas. O que os diferencia de verdade são os sistemas que eles seguem, com consistência. E para entender por que os sistemas funcionam tão bem, a gente precisa olhar para essas 3 camadas. A maioria das pessoas tenta mudar de fora para dentro. Começam com o resultado que querem e tentam forçar um processo. Mas a mudança que dura, que fica, acontece de dentro para fora. Ela começa lá no centro, na identidade, naquilo que a gente acredita sobre quem somos. E essa frase resume tudo. A mudança de foco é tudo. Não se trata de alcançar uma marca, mas sim de incorporar uma nova crença sobre quem a gente é. A meta não é correr uma maratona, é se tornar uma pessoa que corre. A verdadeira mudança de comportamento é uma mudança de identidade. Funciona mais ou menos assim. Toda vez que alguém escolhe a salada em vez da batata frita, essa pessoa está dando um voto para se tornar uma pessoa saudável. Toda vez que se escreve uma página, mesmo que ela não esteja boa, é um voto para se tornar um escritor. São esses pequenos hábitos, essas melhorias de 1% que constroem a prova que reforça uma nova identidade. Ok, a teoria é poderosa, a gente já entendeu, mas como é que se coloca isso em prática no dia a dia? Agora a gente vai para o guia prático do livro, uma espécie de manual de instruções para o comportamento humano, que é construído em cima de 4 leis bem simples. Mas antes das leis, rapidinho, a gente precisa entender o ciclo por trás de todo e qualquer hábito. Primeiro, tem um estímulo, uma deixa no ambiente.
Isso gera um desejo, uma vontade de ter a recompensa. O desejo, por sua vez, motiva uma resposta, que é o hábito em si. E a resposta entrega uma recompensa que satisfaz o desejo e ensina ao cérebro: ei, repita isso. As 4 leis que vamos ver são as alavancas para a gente manipular cada etapa desse ciclo. A primeira lei foca lá no estímulo. Por exemplo, se a ideia é comer mais frutas, não adianta escondê-las na gaveta da geladeira. A solução é colocar uma fruteira bonita, cheia, bem no meio da bancada da cozinha. A gente precisa redesenhar o nosso ambiente para que as deixas dos bons hábitos fiquem na nossa cara, tornando o início da ação quase que automático. A segunda lei ataca o desejo. A estratégia aqui é o que o autor chama de empacotamento de tentações. Por exemplo, só se permitir assistir aquela série favorita da Netflix enquanto estiver na bicicleta ergométrica. Com o tempo, o cérebro começa a associar o esforço do exercício com o prazer da série, e aí o hábito se torna muito mais desejável. A terceira lei tem a ver com a resposta. Nós somos programados para economizar energia, então temos que facilitar ao máximo. Quer ir para a academia de manhã? Deixa a roupa, o tênis, a garrafa de água, tudo pronto na noite anterior. Outra tática genial é a regra dos 2 minutos. Qualquer novo hábito tem que levar menos de 2 minutos para começar. Então, em vez de correr 5 quilômetros, o hábito inicial é calçar os tênis de corrida. E, finalmente, a quarta lei, que foca na recompensa. O nosso cérebro evoluiu para priorizar a gratificação instantânea. Por isso, é fundamental se dar uma pequena recompensa imediata depois de concluir um bom hábito. Pode ser uma coisa boba, como, sei lá, mover um clipe de um pote para outro criando uma corrente visual de progresso que é, acredite, imensamente satisfatório. Então, aqui está o resumo da ópera. Torne o óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Esse é o kit de ferramentas para construir qualquer bom hábito. E para quebrar um hábito ruim, é só inverter tudo. Torne-o invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. Simples assim. E com isso, a gente volta para a ideia central. O peso de uma pessoa hoje é uma medida tardia dos seus hábitos alimentares. O conhecimento que se tem é uma medida tardia dos hábitos de leitura. O que importa de verdade não são os resultados de hoje, mas sim a trajetória que os nossos hábitos estão criando. Eles estão nos levando para a direção certa? E para a gente fechar, fica essa reflexão. Cada dia é como se fosse uma eleição, e cada pequena ação que a gente toma é um voto. A boa notícia é que não precisa de uma votação unânime para vencer, basta ter a maioria. Então, a questão não é buscar a perfeição, mas simplesmente garantir que, hoje, a maioria dos nossos votos esteja alinhada com a pessoa que a gente realmente deseja ser.